Olá, provavelmente você já ouviu falar muito do Bitcoin, das suas altas enormes nos últimos anos, golpes envolvidos à moeda, países, bancos centrais aprendendo a lidar com a moeda e etc. Compreensível para uma coisa relativamente nova que transforma totalmente o conceito do que chamamos de moeda. Mas afinal, como uma coisa 100% digital consegue ter um valor tão alto e requisitada por muitos e ser o terror de bancos centrais pelo mundo? Nesse vídeo vamos falar de forma simples e fácil de entender como o Bitcoin realmente funciona e grandes curiosidades sobre essa primeira criptomoeda. Esse vídeo também tem um papel importante de te informar para você e seus amigos e familiares não caírem em golpes que usam essa moeda, ou seja, vamos ver que muitas coisas que são consideradas qualidades dela também podem ser vistas como ótimas oportunidades para a gente de má fé pegar seu dinheiro. Já dê um like no vídeo e se inscreva no canal, que o conteúdo tá bem legal. Se você se interessa por outros conteúdos de curiosidades, se inscreva aí que tem vídeos regularmente. Em 2007, um artigo foi publicado por um pseudônimo, que até hoje não se sabe se é uma pessoa ou um grupo de pessoas, com o nome de Satoshi Nakamoto. Sua identidade é caçada já há muito tempo pela imprensa e governos por muitos anos. Até porque, devido a essa valorização absurda da moeda nesses últimos anos, e não ser conhecido exatamente quantos bitcoins guardados ele tinha, Satoshi Nakamoto já pode ser uma das pessoas mais ricas do mundo. No começo do uso da moeda, uma grande parte dos bitcoins que circulavam pela internet tinha a ver com mercados negros como o Silk Road, por volta de 2011 e 2012, o que fez essa criptomoeda nos anos seguintes valorizar absurdamente, saindo de 30 centavos de dólar por Bitcoin para mais de 30 dólares. Hoje em dia, a proporção que os mercados negros, da Deep Web, etc., participam das transações totais de Bitcoins no mundo são menores, devido sua popularização para grandes públicos. Mas o que interessou golpistas são, além do potencial de valorização, a segurança e a anonimidade da criptomoeda, ou seja, devido ao seu funcionamento e programação e das várias formas de armazenar, o Bitcoin em si é extremamente impossível de rastrear e de roubar, mas vamos explicar melhor isso. O Bitcoin sempre teve a esperança de uma alta valorização, por isso a quantidade que ela é divisível é bem alta, são usados até 8 casas depois do zero, ou seja, é um 0,7 zeros e 1, que é chamado de 1 Satoshi, em homenagem ao Nakamoto. Mas o Bitcoin realmente funciona por causa da blockchain, que em inglês significa cadeia de blocos, que é um tipo de banco de dados que funciona como um livro-razão de contabilidade pública. Calma, é como se fosse um livro que está escrito em ordem todos os saldos e transações das carteiras de Bitcoin de forma pública. O Bitcoin nada mais é que isso, de forma digital e criptografada. Essa criptografia funciona como um quebra-cabeças para os computadores e hardwares que mineram esse Bitcoin, ou seja, uma máquina em toda a rede de computadores que está ligada na blockchain. O que ela faz é resolver esse quebra-cabeça, entre aspas, e é registrada uma transação que foi solicitada. Só que, como ela faz isso em uma rede pública e vai ser registrado em um bloco público, que é a blockchain, se esse registro for manipulado, as outras máquinas vão perceber uma incongruência e a cópia do bloco que está no computador manipulador não vai valer mais. Ou seja, isso garante uma das qualidades da moeda, que é a segurança dela. A blockchain é uma invenção revolucionária por isso. Ela conseguiu criar escassez e segurança quase garantida em um meio que sempre acreditamos que isso era impossível, como na internet. Como gasta-se uma energia considerável para instalar e manter uma máquina para trabalhar nessas criptografias da mineração e garantir as transações, através disso, uma quantidade de bitcoins é distribuída para elas, aumentando a oferta de Bitcoin. Mas essa oferta é bem controlada e calculada. Já está determinada, vão existir no máximo 21 bilhões de bitcoins no mundo. Boa parte disso já foi distribuído, mas daqui para um certo tempo, a quantidade de bitcoins adicionada no mercado é menor, até chegar nesse valor de 21 milhões, que está programado para o ano de 2140. Ou seja, a oferta dessa Bitcoin está travada nesses 21 milhões, mas a demanda pode ser infinita, tornando essa moeda intrinsecamente deficitária, ou seja, a tendência dela, ao passar do tempo, é só aumentar o seu valor. Isso acontece porque a oferta da moeda é controlada, mas a demanda e os desejos da população só aumentam. Ou seja, uma quantidade fixa para cada vez mais gente querendo transacionar ela, torna ela deficitária no longo prazo.
O mais legal da blockchain é que essa tecnologia pode ser usada para qualquer coisa. Já pensou a quantidade de cartórios que existe no mundo, com toneladas e toneladas de papéis, com registros de imóveis, nascimentos, óbitos, casamentos, que não são tão difíceis de falsificar, perder, queimar, ser roubado, além do fato de ter que existir um local físico específico para poder acessar esses documentos? Uma tecnologia dessas, como a blockchain, pode ser usada para escrituras de imóveis, tornando difícil problemas que existem como escrituras duplicadas, falsificadas, queimas de arquivo, etc. As transferências da moeda são feitas por um endereço do remetente e outro do destinatário, chamada de carteira digital, que é um código formado por 64 caracteres. As ordens de compra e venda são enviadas pela internet, ou seja, uma vez que você enviou a ordem, é impossível cancelar ela. As moedas ficam armazenadas nessas carteiras, que podem ser de alguns tipos. Carteira de papel, que possui uma chave pública e outra privada, que são representadas em forma de QR Code, que é um código de barras, que representa os 64 caracteres que falamos acima. Pode ser um hardware, que são chamados de carteiras físicas, ou carteiras offline, que tem diversas marcas que produzem. Elas inclusive possuem forma de pendrive, dentre outras formas. Pode ser armazenado em um HD, que pode ser transacionado os bitcoins armazenados dentro dele. Para isso, precisa enviar as ordens para a rede blockchain através da chave, e óbvio que com ligação à internet. E também existem as corretoras. Existem diversas no mercado brasileiro e mundial, que é a forma mais fácil e difundida para o público de comprar bitcoins. Elas simplesmente funcionam com um servidor e um site, que você transfere seu dinheiro em moeda comum para lá e compra os bitcoins, que fica na sua carteira específica com seu QR Code e os seus 64 caracteres, e fica dentro do servidor da corretora. Inclusive, se você se interessou em comprar bitcoins e não sabe aonde, ou não conhece um lugar confiável, eu compro os meus na Coinext, uma corretora bem conhecida e difundida. Inclusive, eles estão crescendo bastante, e para estimular mais pessoas como você a investirem nas criptomoedas com grande potencial, eles estão disponibilizando no link abaixo uma promoção que, se você depositar R$50 ou mais, eles te dão mais R$10 de graça, sem letra miúda e sem nada. A transferência para lá pode ser feita por Pix, TED ou outras criptomoedas, e você pode criar conta agora em 1 minutinho, 100% de grátis no link abaixo. Clique aqui. Embora muitos considerem o Bitcoin uma moeda segura por causa da sua criptografia ponta a ponta, alguns riscos externos a isso são considerados. Por exemplo, se você usa uma forma offline para guardar seus bitcoins e precisa de uma chave privada, caso queira transferi-los, a chance de roubo físico do seu hardware é real. E se não for recuperado o hardware e o dono da chave privada não falar, ou simplesmente não lembrar ou morrer, aquela quantidade de bitcoins está perdida para sempre. Inclusive, essa parte de perder senha, muitas pessoas perderam milhões com isso, ou seja, comprou bitcoins quando achou interessante lá no começo, quando valia pouco, mas quando viu a alta valorização nos últimos anos, se espantou e foi lá tentar sacar. Não lembrava da senha e perdeu muito dinheiro. E devido a essa criptografia ser irredutível, ou seja, não é possível ninguém existente interferir, devido a ser uma programação feita há muitos anos atrás, e já está difundido em todas as redes de computadores, que é a blockchain. Diante disso tudo, isso é visto como um grande problema para algumas pessoas. Quem diria que o excesso de segurança seria um problema, não é mesmo? Dos 18,5 milhões de bitcoins existentes atualmente, estima-se que 20% estão perdidos. Isso dá mais de 190 bilhões de dólares na cotação atual. Por causa disso, a segurança da tecnologia blockchain e a rastreabilidade são fatores importantes. Veja bem, por mais que as transações são, entre aspas, públicas, não se sabe qual carteira é de qual pessoa, a não ser que, por exemplo, você compre de alguém que tenha os seus 64 caracteres da sua carteira e a sua identidade. Ele vai conseguir ligar uma coisa a outra e vai saber que aquela carteira é sua. Se a pessoa só sabe o código da sua carteira, que isso é público na blockchain, ela não consegue ligar alguém a uma carteira. Ou seja, essa rastreabilidade também se tornou, na visão de alguns, um terreno fértil para golpes e pirâmides financeiras. Promessas de porcentagens absurdas de mais de 1% ao dia, com ganhos consistentes, já existiam, mas há poucos anos teve um grande boom com as criptomoedas. Por quê? Assim que a pirâmide fica insustentável para pagar os novos entrantes, é muito mais fácil os donos saírem com valor e não serem pegos ou presos. Esse é o motivo que resultou em uma visão ruim das criptomoedas na visão de muita gente.
Por exemplo, a primeira vez que muitos ouviram falar de bitcoins e criptomoedas foram através das pirâmides financeiras, que são crime e as criptos não. O que torna, na visão de algumas pessoas, essa tecnologia veio para ficar e inovar. Mas esses golpes e pirâmides deram uma primeira impressão péssima para essas pessoas que perderam dinheiro. Vai da gente ficar atento a golpes de promessas de ganhos consistentes com porcentagens absurdas e que te estimula a trazer pessoas junto disso. O patrimônio de muitos e até vidas foram tiradas por golpistas, fique atento. Uma coisa muito legal que a blockchain revolucionou há pouco tempo é o mercado de arte. Ou seja, essa revolução de criar escassez digital vai reviver muitas empresas que sofreram ou iriam sofrer devido a seus conteúdos não poderem ser vendidos com um preço sustentável como antigamente, por causa da disseminação da internet, por exemplo. Obras de artistas, revistas, pinturas, desenhos, fotos, músicas sofriam muito com pirataria e outras formas de divulgação da sua arte que às vezes não trazem ganhos satisfatórios. Hoje em dia, essas coisas podem ser criptografadas em quantidade limitada a gosto do criador e vendidas a preços de obras de arte multibilionárias. O nome disso é NFT. Por exemplo, o Flow Podcast produz NFT em vários episódios. Artistas criaram NFTs há muitos anos atrás e venderam isso a milhões de dólares atualmente. Vamos fazer um vídeo sobre NFTs ainda. Comente abaixo se te interessa. Vamos chegando ao final do vídeo. Gostou? Dê um like no vídeo, se inscreva no canal para receber mais curiosidades surpreendentes. Se ainda não comprou bitcoins ou se já comprou e está interessado em ganhar R$10 de graça, aproveita a promoção da Coinex no link abaixo. É super rápido e você recebe na hora que é o depósito. Dinheiro de graça não se nega, né? Até mais!